hoje eu vou falar sobre oração sem sujeito, que é um tipo de sujeito dentre os que estamos estudando. Vamos lembrar os tipos de sujeito que já foram estudados? O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. O sujeito composto, ele vai ter mais de um núcleo. E o sujeito oculto, ele pode ser identificado pela flexão do número pessoa do verbo. Oração sem sujeito, ele vai estar presente naquelas orações que, como diz o próprio nome, não tem um sujeito. Ele vai ter apenas um predicado. Neste caso, não existe um ser responsável pela ação. Na oração sem sujeito, usa-se sempre o verbo impessoal, que é conjugado apenas na terceira pessoa do singular e sem o uso de um pronome. Há vários casos de oração sem sujeito e eu vou apresentar cada um deles a partir de agora. O primeiro caso acontece com o verbo haver. O verbo haver, quando ele está com o sentido do verbo existir. Exemplo, havia muitos alunos na sala. Percebe que eu estou usando a palavra alunos no plural, porém o verbo não está conjugado no plural. Ele se mantém no modo impessoal, terceira pessoa do singular, porque o verbo haver, aqui ele está com o sentido de existir. Seria a mesma coisa que eu disser, existiam muitos alunos na sala. Então dá o mesmo sentido. Neste caso, o verbo haver com o sentido de existir é um caso de oração sem sujeito. Segundo caso, verbos que indicam fenômenos naturais. Não há um ser responsável pela ação. Por exemplo, choveu muito ontem. Quem é responsável por chover? Não tem. Já amanheceu? Quem é responsável pelo amanhecer? Também não tem. Então, verbos que indicam fenômenos naturais, sejam eles quais forem, não há sujeito responsável pela ação. Então, oração sem sujeito. Terceiro caso, verbos ser, estar, fazer e haver, também indicando fenômeno natural. Por exemplo, faz frio, está calor. São casos em que não há um ser responsável pela ação, também caracteriza oração sem sujeito. Quarto caso, verbos ser, estar, fazer e haver, quando indicam tempo decorrido. Por exemplo, faz 2 meses que não a vejo, há 2 meses eu não a vejo. Então, são alguns exemplos do uso do verbo fazer ou verbo haver, dando ideia de tempo decorrido. Percebe-se que a frase está no plural, mas o verbo se mantém no modo impessoal, porque é uma oração sem sujeito. Quinto caso, verbo ser é impessoal quando indica tempo, distância e data. Exemplos, era meia-noite e meia, são 6 horas da tarde. Da minha casa, a escola é 1 quilômetro. Da minha casa ao clube são 10 quilômetros. Percebe-se que, mesmo usando o impessoal, ele é usado tanto na terceira pessoa do singular como na terceira pessoa do plural, porque ele deve concordar com o tempo, distância ou a data, ou seja, o número que eu estou informando ali é entre tempo, distância e data. Então, ele concorda neste caso. Bom, é isso. Espero que tenham gostado das dicas e nos encontramos no próximo encontro. Até lá. Tchau!